Olá, amigos aqui do canal. É um prazer hoje receber o meu amigo Pedro Engler, que eu conheci ainda na época que o Pedro trabalhava na XP. E o Pedro saiu da XP há algum tempo e está aí, né, empreendendo, abrindo uma série de empresas, investindo. E creio que ele tem muito a contribuir aí com esse conhecimento envolvendo empreendedorismo, geração de valor, enfim, entender o que está acontecendo no mundo, né? Seja o mundo do trabalho, o mundo do empreendedor, das novas tecnologias. Então, seja bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Fala, Leandro. Prazer estar contigo aqui. Fiquei muito feliz com o teu convite. Sou um grande admirador. Acho que nos conhecemos pessoalmente. Te conhecia bastante tempo, mas pessoalmente ali por 2012, eu acho, 13. E foi sempre muito bom estar perto de ti. E eu fico feliz aqui de estar nesse teu projeto bacana aqui. Tomara que a gente consiga ter um papo rico aqui, interessante para quem está nos assistindo. Legal, Pedro. Eu que agradeço aí tu topar o convite e digo mesmo, né? É um prazer aí, sempre extraio algum conhecimento muito interessante quando nós conversamos, sempre é uma experiência muito rica. Em primeiro lugar, podia contar aqui para o nosso espectador um pouquinho da tua história, né, no mercado, começando talvez lá da época que a gente se conheceu na XP, ou onde você quiser começar. Legal, beleza. Bom, eu sou gaúcho, pelo sotaque, talvez tenham visto já, e comecei minha vida lá em Porto Alegre e sempre gostei, fiz administração com ênfase em finanças e sempre curti muito o mercado financeiro. Mas a minha vida acabou indo para uma linha mais comercial, e eu trabalhava nas franquias da Ipiranga, a lojas MPM, Jet Oil. E aí começou a surgir uma empresa em Porto Alegre chamada XP Investimentos, que começou a crescer, tinha um modelo de educação interessante, e a gente montou, eu com um sócio meu, o Glitz, a gente montou um clube de investimentos e o clube estava na XP. A gente começou a ter um relacionamento na XP, o Glitz acabou sendo contratado para montar a gestora da XP, e ele falou, não, tem que vir para cá, e ele convenceu a turma da XP a me contratar para ajudar a montar a área de escritórios que estavam começando a abrir pelo Brasil. Como eu tinha algum conhecimento naquilo, e era pouco, mas era maior do que a turma que estava entrando nesse mundo agora, eu virei o líder dos escritórios da XP pelo Brasil. Então todos os escritórios que a gente ia abrindo estavam sobre nem tinha diretoria, mas estava sobre a minha área, né? Não tinha muitos esses nomes lá. E aí a gente teve um dado momento lá, enorme alegria de trazer a Lenda História para dentro da XP. Então ali foi uma oportunidade incrível de conhecer gente, conhecer o Brasil, conhecer experiência, conhecer cliente, investidor perfil. Enfim, foi uma jornada. Ver empreendedores criando seus negócios em grande escala, né? Porque na verdade, né, nesse modelo da XP, cada um passou a ter o seu próprio escritório, passou a ser dono do seu negócio em parceria com a XP. E eu fiquei ali até 2013, quando a gente tinha comprado um portal chamado Infomoney, né? Todos vocês devem conhecer hoje. O portal era muito focado em traders, a gente transformou o portal num portal de conteúdo e soluções financeiras. E eu fui o sócio designado da XP para entrar, né? Para assumir lá como CEO do Infomoney e ver como é que a gente poderia virar aquilo um bom negócio, né? Tinha um bom produto, isso é uma importante diferença, né? A gente é muito bom no Brasil em criar bons produtos, não necessariamente criar bons negócios. A gente acha que ao ter um bom produto, a gente automaticamente tem um bom negócio. E, na verdade, é uma outra jornada tão desafiadora quanto. Um bom produto te condiciona a ter um bom negócio, mas se não tiver um olhar importante sobre isso, e ali o Infomoney era um bom produto, mas com um negócio ruim, tanto é que vocês veem aí os veículos de mídia todos quebrando, isso é um problema sério até institucional no Brasil, porque uma mídia fraca é uma mídia que se submete a qualquer outra coisa. Então, e a gente começou a tentar ali várias formas de monetizar aquela nossa audiência, e a gente começou a entender que a partir daquele fluxo de pessoas, a gente podia entender o que cada um estava fazendo, pensando ou interessado, e com aquele monte de dados que o digital te permite recolher, tu podia sugerir coisas que estavam em linha com o que o cliente vinha buscando. E aí a gente criou um portal de conteúdo de soluções financeiras que, enfim, foi um super sucesso. O Infomoney hoje é um dos principais portais
de finanças, talvez até eventualmente políticas do Brasil. E eu fiquei lá, então foi uma experiência muito rica, e ali eu comecei a entender também esse mundo digital, de startup, etc. A gente queria criar coisas, não conseguia criar dentro de casa, então a gente começou a criar com startups, e eu fiquei ali no Infomoney, na XP, até o final de 2015, início de 2016, quando eu saí, e aí o Marcelo Majonave, que tinha me trazido para a XP, e era um dos fundadores, junto com quem fundou a XP com o Guilherme, já tinha saído, estava morando no Vale do Silício, e falou assim, cara, vem para cá, isso aqui é um lugar no tempo, os caras estão à nossa frente, a gente tem que aprender, por mais que a gente tenha feito coisas que tenham sido legais, se a gente não reaprender, não é nem reaprender, se a gente não buscar mais informações, mais conhecimento, entender mais, a gente tende a ficar obsoleto. E eu queria tirar um sabático, escolhi errado o lugar, porque quando tu chega num lugar desses, esse lugar te provoca muito, né? Ele te questiona, ele mexe contigo e tu fala, pô, isso aqui é uma coisa que eu não conheço, eu tenho que conhecer. Com 36 anos eu não posso ficar obsoleto, né, com 36, porque eu vou viver mais 100 anos. Lá no Vale, fala que eu vou morrer com 140, tem cara que diz que nem vai morrer mais. Então eu falei, pô, eu tenho mais 100 anos de vida aqui, obsoleto, deixa eu tentar recuperar o tempo. E quando o mundo muda, né, chacoalha, como tá, surge milhares de oportunidades. Eu falei, pô, então se o mundo tá mudando todo mundo, então quem entender esse movimento primeiro tem vantagem. E aí eu resolvi que eu queria ficar aprendendo lá no Vale o que estava acontecendo. E a gente decidiu que a gente queria empreender empresas com aquela cabeça no mercado financeiro, que era o mercado que a gente tinha vivido. E a gente começou a investir em empresas de cada setor, do crédito, investimento, sistemas de banco digital, enfim. E a gente passou a investir em várias fintechs, todas elas estão muito bem, por sinal. O Warren é uma corretora, está super bem, levantou 300 milhões de reais agora. O Fitbank foi investido pelo JP Morgan, a Mãe, que foi investida pelo Itaú, captou 30 milhões de reais, a Vortex captou 190 milhões de reais. Então são as empresas que a gente, né, com empreendedores super competentes, que a gente teve alegria, e aí eu fiz isso com o Marcelo e com o Glitz, que eram os outros dois sócios que me acompanharam na XP. Então hoje eu sou talvez um investidor nessas empresas, mas um investidor, a gente é meio investidor empreendedor, que a gente está junto, e a gente optou por estar na Startse, que a Startse era uma plataforma que estava conectando esse ecossistema, porque a gente falou, pô, a Startse vai nos dar uma cadeira privilegiada para enxergar esse mundo. Então vamos entrar na Startse. Eu me tornei CEO da Startse. A Startse é já tivemos a alegria de receber o Leandro como um aluno nosso no Vale, que é um lugar que está tentando estar mais próximo possível de onde as coisas estão acontecendo, para que ela traga a educação do agora. Né? Eu tenho que aprender com o que está acontecendo agora, não o que foi bacana há 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Enfim, a empresa cresceu bastante dentro dessa lógica. A gente está super feliz. Eu deixei de ser CEO no passado, eu assumi, a gente criou um comitê executivo, eu sou o head do comitê executivo, e hoje eu estou olhando para outras coisas, inclusive como é que a gente pode potencializar mais os ativos que a Startse está gerando. Então, essa é um pouco da minha vida aí nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Bastante coisa, hein? Mas hoje tu fica mais concentrado, então, na Startse. Na verdade, eu e o Marcelo e o Gris, a gente está criando uma holding agora nossa, desses investimentos que a gente fez, mas a maior parte da minha dedicação está na Startse. E a Startse agora, a gente é sócio numa plataforma chamada CapTable, que é uma plataforma que intermedia investidores de startup. A gente está querendo criar a bolsa da nova economia. Então, eu estou muito focado na CapTable, porque eu entendo que tem mais uma jornada, uma pernada de oportunidades dentro disso. A gente também investiu numa empresa chamada BMC, que é para ser uma Bloomberg do Brasil de conteúdo, com esse sócio nosso na XP, que é o Messi, mais uma turma super competente. Então, a gente está aí se divertindo em várias coisas. Agora, começando pela experiência da XP, né? Você que acompanhou de perto todo esse processo, ao que você atribui o sucesso que a XP alcançou, né? Provavelmente não é um fator só, mas poderia dar-se a tua visão de quem participou de dentro e construiu junto? Eu vou tentar aqui tomar o risco de falar que tem um fator que é um fator chave, que é o fator que talvez eu mais sou grato por ter aprendido lá, que se chama alinhamento de interesses. Por quê, né? O que está acontecendo hoje? A gente viveu um mundo, Leandro, que era um mundo que tinha muita previsibilidade. Então era um mundo que a gente enxergava o horizonte, com base no horizonte a gente determinava um cenário, o cenário nos criava a condição de criar um planejamento estratégico.
o planejamento estratégico tu quebrava em comandos táticos, dava os comandos e controlava a tua organização para ver se ela estava caminhando na direção daquilo que tu tinha visto, das oportunidades que tu tinha enxergado, nas ameaças que tu queria combater. E o que aconteceu de alguns anos para cá, com cada vez mais intensidade, é que a nossa capacidade de prever as coisas ela tá sendo cada vez mais reduzida, porque tem tanta variável posta na mesa que está muito difícil a gente saber como é que vai estar o mundo daqui a 2 meses, 6 meses. Eu acho que ninguém aqui arrisca imaginar como é que vai estar o mundo daqui a 1 ano, ou até arrisca. Mas eu não posso criar um negócio baseado num cenário que eu arrisco, né? Porque senão eu viro um jogador, né? Então eu tenho que... vamos apostar nesse cenário? Vamos apostar. Então vai lá, mas eu não posso apostar a minha empresa, né? Eu tenho que criar uma... Então, se eu tenho menos condições de prever, eu tenho que conseguir atuar no presente com mais intensidade. E para atuar no presente, eu tenho que ter mais agilidade. E para ter mais agilidade, eu tenho que dar mais autonomia para o meu time. E para dar autonomia para o meu time, eu tenho que criar um alinhamento. Eu não posso dar autonomia para alguém que não está alinhado. Se eu faço isso, eu crio uma cultura caótica. Dentro de uma visão que eu tenho hoje, que está muito presente, eu acho que cada vez mais claro, de que não existe mais o CEO super-herói, não existe mais aquele cara que sabe tudo de tudo e olha tudo e resolve tudo. Eu preciso ter um time comigo que me complementa. Um time que tem habilidades complementares e que, alinhado dentro de um propósito, dentro de valores e dentro de uma visão ou de um sonho, a gente começa a caminhar para construir aquela coisa. Cada um com a sua potência, cada um criando o seu, né, trabalhando para criar a sua empresa, o seu negócio, a sua vida e a sua trajetória. Eu acho que tu que é um grande liberal, né? Acho que tem muito disso. Eu não quero ser responsável pela felicidade de alguém, pelo sucesso de alguém, pelo tamanho do enriquecimento daquele alguém. Eu quero que aquela pessoa enxergue que aqui tem uma pista, tem uma trilha e ela tem que percorrer esse caminho. O desafio dela é dela, não é meu. Se ela vai ter sucesso, ela tem. E a gente tem que criar uma condição para que a pessoa enxergue essa pista, né? E dentro dessa pista, dentro desse negócio, o que a XP tinha? Um grupo extremamente alinhado em querer construir algo muito grande, relevante, que gerasse impacto, e com uma sensação muito clara de que aquele esforço que a gente estava colocando ali, ele era um esforço que ele gerava benefício direto para quem estava construindo. Eu não estava trabalhando para o Guilherme ou para o Marcelo, eu estava trabalhando para construir o meu negócio. E assim como eu estava, óbvio, junto com eles, né, e liderado por eles, mas eu estava conseguindo criar o meu caminho dentro do meu espaço. E quanto mais alinhado eu estava, mais autonomia eu tinha. Quanto mais autonomia eu tinha, mais eu podia fazer. E aí, na verdade, o que tem ali é um grupo de empreendedores muito alinhados que estão dispostos a colocar o seu melhor dentro daquele projeto, porque entendem que o benefício está ali. Então, o que é a diferença do Itaú para uma XP? É a quantidade de empreendedores que tu tem lá dentro. Ponto. Porque o executivo executa o plano. Executa um plano baseado num cenário. E aquele cenário cada vez está mais difícil de traçar. Então eu preciso ter um grupo que seja... E aí é interessante, assim, volta e meia eu vejo... a gente tem que desaprender e aprender de novo. Ou a gente tem que... acho que tem umas frases... Pô, errar é bom. Assim, essas coisas... Cara, eu tenho que saber o que eu sei e eu tenho que saber o que eu não sei e que eu precisaria saber, o que eu precisaria ter no meu conjunto. E junto com essas habilidades, a gente vai construir alguma coisa grande. E quanto mais eu sei, mais condições eu tenho de fazer coisas legais. Mas por mais que eu saiba, não é suficiente para eu... né? Não é mais, o conhecimento nunca mais vai ser suficiente. Tu vai ser um eterno aluno, tem tanta coisa surgindo que eu tenho que me colocar em movimento constantemente. Eu estou falando assim, alvo parado será eliminado. Alvo parado será eliminado. Tu tem que ficar em movimento, e é mais arriscado tu ficar parado, não fazer nada, do que fazer alguma coisa, por mais que ela gere alguns pequenos erros e falhas que fazem parte do processo. Então, eu acho que a XP conseguiu, de uma forma muito especial, especialmente eu não consigo mais, né, faz 5 anos que eu saí, mas talvez até alguns anos antes de eu sair ali, era uma sensação de um grupo construindo alguma coisa muito forte, extremamente recompensado, ninguém sabia quem estava fazendo o quê. E isso foi extremamente inspirador, e eu acho que graças a essa agilidade a gente conseguiu ir encontrando os modelos, e aí com muita capacidade de execução, né, os caminhos encontrados eles foram escalados na sua máxima potência. Mas eu tenho certeza que os, sei lá quantos mil empreendedores que tem lá dentro hoje são os grandes responsáveis pela criação desse negócio. Porque, como você falou,
especialmente hoje que a velocidade de tudo aumentou, né? A velocidade das mudanças, a velocidade do mundo aumentou, é muito difícil focar na ideia ou no plano, porque a ideia ou o plano tem uma concepção baseada naquilo que tu sabe até aquele momento. Exato. É mais ou menos aquela frase antiga, né? Eu tinha um ótimo plano até tomar o primeiro soco. Então, a partir do momento que a realidade muda de forma mais rápida, aqueles agentes que estão ali interpretando a nova realidade, tomando decisões e corrigindo a rota e eventualmente até abandonando a ideia inicial para fazer uma outra, tem um peso muito maior no sucesso do que a própria ideia ou o próprio plano, né? Aí vem um ponto que eu acho que é chave. Você comentou que tem algumas pessoas aí que estão contigo há muito tempo, né, investindo, operando, teus sócios, e estão gerando aí sucesso em vários projetos diferentes. Como selecionar essas pessoas para fazer negócio com você? Essa é uma boa, assim. Primeiro, assim, a pessoa tem que ter paixão naquilo que ela está fazendo. Acho que tem esse lance do propósito, acho que goste ou não goste, ele faz diferença hoje, assim, porque no mercado financeiro, especialmente, que é o mercado que a gente viveu mais, como eu me sinto parte, eu me sinto à vontade para criticar aqui, então, se autocriticar, tem muito no mercado financeiro a realização pós o mercado. Então, qual é o sonho das pessoas? Depois que eu sair do mercado, eu tenho um número e um sonho. Vou tirar um sabático, eu vou abrir uma creche, eu vou virar budista, eu vou comprar uma casa na praia. Parece que o sonho está sempre depois. E esse sonho será realizado a partir do dinheiro que eu construir aqui. Então, quanto mais intenso eu for para construir esse dinheiro, mais rápido eu vou chegar no meu sonho. E aí isso me coloca muito voraz na busca da grana, e às vezes eu faço coisas que eu nem me reconheço porque eu estou atrás daquela grana, então fica uma jornada muito pesada. Eu acho que hoje a jornada, ela tem que ser uma jornada que te dá prazer. Ela tem que ser uma jornada, e não é que o prazer, molezinha, nada. Eu trabalho tanto quanto trabalhei no meu máximo, mas eu trabalho sentindo que eu estou criando alguma coisa e que aqueles meus esforços, aquelas minhas noites em claro, aquelas minhas tensões, elas estão ali porque para construir alguma coisa que para mim faz muito sentido. Então eu acho que essa e tu só vai trabalhar com intensidade alta se tu tiver realmente de coração entregue ali, muito afim, muito apaixonado pelo que tu tá fazendo. E a segunda coisa, e que para mim é a que mais pega, cara, é muito fácil ficar na arquibancada, cara, dizendo o cara errou, o cara fez, aquele cara ali é um bobalhão. Cara, vem pro campo e vem fazer, cara. Vem pro campo e faz, cara, porque é aqui que tá o valor, entendeu? O cara que fica lá, o crítico da arquibancada, que ele só atrapalha no processo. Então, assim, eu tenho uma admiração e um respeito, Leandro, pelos caras que fazem. O cara que vai lá e bota a cara, o cara que vai lá e se expõe, o cara que vai lá e tenta. E se ele tentar e ele tiver uma mínima metodologia naquela tentativa, que depois eu vou falar, que eu até acho que eu aprendi contigo isso, ele vai tentando e ele vai encontrar o caminho. Porque o que é, para mim, a lógica hoje de empreender? Ela está muito parecida com a gestão de uma renda variável. Cara. Se eu vou montar uma carteira de renda variável, eu não sei qual é o ativo que vai dar a paulada. Eu tenho uma estratégia, né, que eu faço uma análise, e eu entendo que essa estratégia aqui ela tem um upside, tem um potencial, tem uma probabilidade X de dar certo, tem uma perda máxima aceitável. E como eu não sei qual é que vai dar certo, eu vou fazer isso em 3, 4 vezes. E eu quero que o portfólio ele seja vencedor, mas não estou preocupado se aquele erro 1 ou 2 deu certo ou deu errado. Quando ele deu errado, por que eu errei aqui? Eu fiz, vou lá de novo, calibro minha estratégia e vou para a próxima. Empreender é mais ou menos isso, cara. Eu tenho uma hipótese bem formada, ou que eu acredito que faz sentido. Eu entendo que eu tenho as condições de testar aquela hipótese, que é uma probabilidade. E eu entendo que se eu posso fazer aquilo, e se der errado, eu tenho uma perda máxima aceitável. Esse é o erro que a gente pode cometer. É o erro de comprar vale a 10, e deu 9, cara, eu estopo ali e aceitei 10% de perda. Eu consigo suportar os 10? Consigo, então eu posso experimentar. Se aqueles 10 me quebram, eu não posso tentar.
Aquele erro que me quebra, eu não posso fazer. O erro que faz parte, ali eu validei uma hipótese e vida que segue. Então, quanto mais eficiente eu for para fazer esses experimentos, mais eu vou aprender. Quanto mais eu aprender, mais conectado com a realidade eu vou estar, quanto mais chance eu vou ter de fazer alguma coisa relevante. Então, o cara que tem esse desprendimento, que vai lá e tem coragem e se expõe, vai e faz, mas com atenção para... Cara, deu certo, deu errado, ajusta, vamos de novo. Esse é o cara que vai fazer dar certo. E o cara que fica lá, né, plano maravilhoso, puta, esse aí tá fora. Até porque o sucesso absoluto num negócio, né, se é um negócio que arrebente, assim, é uma coisa muito rara. Então, se você se expor só a uma tentativa, eventualmente, e até, às vezes, permanecer naquela tentativa, mesmo que ela não esteja dando certo, você está perdendo muito, porque além de dificilmente aquilo que você ficou preso, né, talvez por teimosia, e acho que no Brasil isso é mais problemático, porque nos Estados Unidos o pessoal parece aceitar mais a ideia de falhar, né, e de tentar de novo, e no Brasil qualquer empresa que não dê certo é como se fosse uma grande perda pessoal, como se fosse assim, algo que, sei lá, opera até contra a minha honra, né? Eu vejo muitos empreendedores assim no Brasil de buscar manter um negócio por teimosia mesmo, eventualmente. E, Leandro, assim, eu acho que isso não está nem só no empreendedor, tá? Isso está assim, tem empresa grande, se tiver executivo nos assistindo, eu tô com uma ideia, o cara manda tu montar um business plan. Aí o cara vai lá, defende o business plan no conselho e ganha aquele budget para 2 anos para validar aquele negócio em 2 anos. Aí ali virou o projeto do Pedro. Cara, se aquele projeto do Pedro é errado, o Pedro já era. Então, assim, eu tenho que carregar, por mais que eu veja lá pelo 6º mês que vai quebrar, eu vou carregar aquilo ali por mais 1 ano e meio, porque, cara, é a minha honra que tá ali, talvez a minha profissão, o meu futuro naquela empresa tá ali. E aí então a gente tem que quebrar essas lógicas das grandes falhas e criar vários pequenos experimentos, cara, que são com perdas aceitáveis e que consigo fazer. Então, mas isso tá numa lógica de né, de um desprendimento para poder fazer, para poder ter coragem de experimentar, para poder testar, para poder perguntar, para poder criar com o cliente, não para o cliente. Então, eu acho que tem um pouco de filosofia, mas eu entendo que talvez seja um problema, talvez, menos social e mais interno. Cara, eu reconheço os meus valores, eu reconheço o meu esforço, e desde que eu faça com a minha melhor intensidade, cara, tá tudo certo, cara. Eu tô aqui com humildade para dizer que, cara, tentei, dei o meu melhor, cara, e falhei, beleza, cara, e vou fazer de novo, porque agora eu tô mais forte, mais preparado e mais inteligente, porque, como você falou no início, eu tô com outra perspectiva, agora eu tô com uma bagagem diferente, eu tô com outras, né, o Bezos fala, eu tenho bilhões em dólares de falhas, isso é uma vantagem enorme que eu tenho para os meus concorrentes, porque eu já fui lá, já experimentei, já aprendi com aquele negócio, então... Mas eu acho que está em cada um essa... É que, de uma maneira geral, as pessoas querem o conforto e a estabilidade. E talvez a característica mais marcante de um empreendedor é que ele toma mais risco e está disposto a aceitar, né, o desconforto que isso gera. E ele até busca um certo desconforto, porque a partir do momento que ele fica muito confortável, acabou, né? Não vai mais ter aceleração, não vai mais ter mudança, não vai mais ter crescimento. Vou tentar quebrar essa tua tese, tá? Eu acho que eu sou conservador, tá? E eu tenho medo de ficar obsoleto, cara. Esse é o meu medo. Então, se eu ficar parado e acomodado, o meu risco de quebrar cara é maior do que se eu experimentar alguma coisa. Então, eu não tô fazendo isso porque é arriscado. Eu tô fazendo isso porque, na minha perspectiva, é mais seguro. É mais seguro. Primeiro porque tem uma oportunidade no mercado dada, né? Dado as freaks, custo de distribuição barateou, custo de tecnologia barateou, tá tudo muito mais fácil do que era antes, tá muito mais fácil empreender. Só que como tá mais fácil para mim, tá mais fácil para o mundo inteiro. Então a minha concorrência também aumentou. E se eu ficar obsoleto, eu acho que, Leandro, hoje eu não sei se eu tenho uma briga pela minha obsolescência. Eu não posso ficar. O meu pavor é eu perder a minha condição de criar valor, de criar. Só que quem tá fixo nos seus comos, nos seus processos, esse cara aí é alvo parado, ele vai ser derrubado. Esse cara tá em risco. Esses dias eu estava com uma CFO... Mas ele acha que não, ele acha que ele tá seguro. Mas sabe o que, perfeito, ele acha que não. E aí o nosso risco, Leandro, é quando eu tô aqui perto dos meus pares,
Pô, Pedro, bacana, tapinha nas costas. Minha mãe diz, pô, mas que orgulho que eu tenho do meu menino, né? E aí tu começa a achar que cara, tu realmente sabe alguma coisa. Assim, a minha sorte foi ter ligado pro Marcelo no dia que eu saí da XP e ele falou assim, cara, vem pra cá. Porque, cara, eu tinha participado da criação, pô, a corretora, que é legal, mas de uma forma, né, participando no todo, mas, cara, a criação da rede de escritórios foi uma coisa que tá na minha expert, são coisas que eu criei, né? A Infomoney é um case. E aí o cara acha que sabe, cara. O cara acha que sabe. E aí tu fica bobo, porque tu acha que tu sabe, cara. O cara vem lá, tá com uma ideia, tu sabe. Aí quando tu sai desse ambiente, tu vai lá pro vale, que os caras estão a 10 voltas na tua frente, tu volta a ficar pequenininho e fala assim, meu, ou eu continuo correndo aqui, cara, ou, cara, já era, velho. Mas quando eu tô aqui dentro dos meus pares, parece... Então, se você tá confortável, cara, olha um pouquinho pro lado. Se continua confortável, olha um pouquinho mais longe. Se cara, continua confortável, olha lá longe, porque daí, cara, em algum momento dessa tua perspectiva, tu vai criar um desconforto. E o desconforto é que te coloca em movimento. E se colocar em movimento hoje, para mim, é o principal, assim... eu não garanto, eu não tenho mais convicção de que aqueles meus investimentos daqui a 30 anos vão estar tão fortes quanto estão hoje. Eu não tenho mais convicção de que o que eu aprendi vai ser suficiente. Cara, eu tenho que ficar ligado no novo, ligado, né? Eu acho que aí tu mencionou algo que é muito importante também, que é o meio que te cerca, né? Como é que você busca essas pessoas, não só para ser sócios, mas também para serem pessoas que vão te empurrar para frente, vão te questionar, né? Vão apontar, como você falou, que talvez você não esteja tão bem assim. Como buscar isso? Porque da mesma maneira que as pessoas se sentem confortáveis naquilo que elas estão fazendo desde sempre, no seu emprego, ou mesmo na sua empresa, elas também se sentem mais confortáveis estar sempre perto das mesmas pessoas, né? Sim. Não, o resumo para mim dessa resposta é um pouco dos pilares que a Start está ancorada, que é aonde que a inovação acontece? Vale do Silício, China e Israel. Hoje estão considerados esses 3 lugares. Nas startups, porque ninguém inova tanto, ninguém tem tanta... o insurgente, ele tem muita liberdade porque ele não tem legado, né? Então ele pode experimentar muito mais coisas e com as empresas que conseguiram se transformar. Então eu tento estar muito sempre ligado nesses 3 lugares, olhando para 3 coisas. Tecnologias, modelos de negócio e formas de gestão. Então eu me ancoro um pouco nesses 2 tripés. E a Start, né, não por acaso, ela foi criada com essa mesma, porque a gente encontrou pessoas que tinham essa mesma não, visão. Claro, que do ponto de vista macro, sim, mas eu falo assim de pessoal mesmo, né? Porque que tipo de pessoa tu quer ficar perto e que tipo de pessoa tu se afasta, né? Que tipo de sinal as pessoas têm que te dar para, pô, eu quero estar mais perto desse cara aqui, não, mas esse cara aqui não tá contribuindo muito comigo. Não, o que eu tenho certeza que eu quero estar longe é o cara que sabe tudo. Esse cara, eu não... É aquele cara que sabe tudo. E, de novo, o mercado financeiro, ele tem muito isso. Assim, como o mercado financeiro, ele é muito poderoso, né? As pessoas rapidamente tendem a achar que elas sabem tudo e dominam tudo e comandam tudo. E eu acho que foi por muito tempo assim. E eu acho que tem uma transformação muito grande. Mas esse é o cara que eu tenho mais preguiça, assim, de falar. E o cara que eu quero estar perto eu acho que, assim, primeiro é o cara que ele tá atrás de um sonho, mas trabalhando para aquele sonho. Esse aí eu tenho uma alegria enorme de estar perto, conversando. Que só o sonhador também às vezes complica, né? Não, é que o sonhador, o sonhador ele é perigoso, e o sonhador às vezes ele é um pouco idealista, o sonhador ele é pouco pragmático, então ele tem dificuldade de... Então tu tem que ter o sonho, mas tu tem que ter a capacidade de organizar aquilo, até porque tu vai descobrir como chegar lá muito mais na caminhada do que na cama tendo aquela ideia. Então, o cara do sonho também não tem mas o cara que sai de lá e começa a fazer, esse cara eu tenho um prazer enorme. E eu acho que cada vez mais, Leandro, todo mundo aqui é professor e aluno um pouquinho, né? Então, eu tô falando mais aqui um pouco hoje, mas se eu sentar aqui contigo, tu vai me dar 200. E aí, se a gente sentar com alguém que está nos acompanhando aqui, certamente... E essa troca, essa conversa, para mim, é muito rica. Quanto mais diferentes perspectivas tu tem, mais repertório tu ganha. Quanto mais repertório, mais condições de criar algo não convencional tu tem. Então, acho que é um pouco desse misto, mas eu gosto muito de estar com meus filhos também, com a minha família aqui, com a minha esposa. Agora, mudando um pouco a conversa, tu que avalia
propostas de negócio, né, de sociedade, parceria de investimento. Quais são as características de um negócio que chega até ti, que tu bota o olho direto e pensa, pô, isso aqui é quente, isso aqui me interessou. O que um projeto precisa ter para gerar essa reação em ti? Legal. Eu acho que mais do que um projeto, o que a proposta ela tem que trazer, óbvio que vou no chover no molhar lá, tem que ser um mercado potencial grande, aquelas coisas assim, mas assim, eu quero muito entender o que tem de tecnologia embarcado naquilo ali e quem é que está de tecnologia dentro daquele negócio. Eu quero que o cara me mostre que ele tem uma visão, que pode ser uma visão, vou criar um banco, mas ele sabe que para criar um banco ele tem que criar o cartão de crédito agora e vai focar naquela persona XYZ, que é a persona que está mais aberta a ser um early adopter, que vai ser com custo de aquisição caia, e que a partir daquilo ali eu consiga validar o meu negócio, mas tendo um modelo de negócio já consistente, assim, claramente desenhado, tá? Acho que tem dois tipos nesse mundo mais de startup, acho que tem várias formas de criar negócio, e eu até acho perigoso, todo mundo começa hoje a estigmatizar, assim, é assim que se faz, eu quero criar o meu unicórnio, assim, cara. Existem várias formas de se criar negócio, existem vários tipos de negócio, e cada negócio tem o seu risco, tá? E até, bom, enfim, depois eu entro mais no detalhe aqui, mas então, assim, para os negócios mais no mundo de startup, tem duas formas de fazer. Tem aquele cara que diz assim, eu te financio aqui o quanto que for preciso, porque a tua ideia é genial, e, cara, toca aqui, cria esse negócio, porque lá na frente vai valer alguma coisa. Não te preocupa em ganhar dinheiro e monetizar agora, te preocupa só em criar alguma coisa grande, porque lá na frente a gente descobre como fazer. Eu particularmente não gosto desse negócio, porque eu acho que tu transfere o teu sonho a um terceiro, porque tu tem que levantar grana de terceiros, e se em algum momento eles não quiserem mais colocar grana, tu parou, né? Então tu depende de outros para continuar o teu processo. E até a própria aposta ela fica bastante alta, né? Porque se der errado, o custo foi altíssimo, tu não está precisando provar a todo momento que tu está no caminho certo, então é muito mais raro para esse tipo de projeto dar certo. E logicamente, quando tu senta com o investidor e ele é must have para ti, ele te precifica diferente do que tu é nice to have, né? Pô, eu adoraria te ter como meu investidor, mas eu não dependo de ti, porque o meu negócio fica de pé por conta própria. Eu gosto mais desses negócios, tá? Que são os negócios que ficam de pé, que a gente tenta ganhar dinheiro desde o primeiro momento, de desenvolver com o cliente. Me parece que eles trazem um outro nível de segurança, só que eventualmente eles não têm o mesmo upside de um projeto desses que o SoftBank fala, eu quero tirar a preocupação de curto prazo dos empreendedores. Pois, é sensacional, mas o SoftBank investe em 10 empresas e das quais 2 ou 3 vão dar certo, e 7 vão, estatisticamente é isso. Então, quando tu recebe investimento no SoftBank, a tua probabilidade de morrer é maior do que de viver. Né, maior. Então, não, mas eu sou bom. Não, sim, todos os outros 10 também acho que são tão bons quanto, mas estatisticamente a tua probabilidade é de ficar no caminho, porque ele faz, para justificar a minha tese, até o SoftBank está mas para uma tese de um fundo Series A ou B, ele está diversificado e ele quer que o cara tome o máximo de risco possível para fazer 10 a 30 vezes do PL do que ele investiu. E 2 tem que pagar o fundo, e as outras 10, as outras 8 podem ficar no caminho. Então, cada negócio tem o seu risco e então é perigoso a gente ficar olhando só para o lado, aquele cara, aquele outro. Cara, olha para o teu negócio, faz o melhor que dá, entende os riscos que tu quer correr e constrói aquilo com prazer, com paixão. Cara, e é isso, entendeu? E não precisa ser um negócio bilionário, tem que ser uma coisa que faz sentido para ti, cara. Tem que fazer sentido, tá falando com o Henrique ontem da Brasil Paralelo, tem que fazer sentido para vocês, cara. Se não fizer sentido, cara, não vai. Era num outro tema, mas cara, eu acho que é por aí, tem que conseguir sair, é tanto ruído, cara, em todos os lados, que tu fica muito confuso, né? E tu começa a olhar referências, aquele cara em 2 anos fez uma empresa de 1 bilhão, então eu me sinto, será que eu sou um fracassado? Não, cara, calma, não é? Cada um tem o seu risco, cada um tem os seus... E tu não viu o contrato que ele assinou lá para fazer aquilo que ele fez. O Jordan Peterson tem uma frase legal que é: compare você hoje com você ontem, não compare você com o outro. É isso, cara. Sempre vai ter alguém melhor do que tu e pior, tu sempre vai ter. Então, cara, faz o teu melhor e tenta ver como é que tu tá evoluindo nessa história. Eu acho que é isso mesmo, cara. Mas chegou um aluno teu, um cara qualquer. Pedro, quero te mostrar aqui um negócio, né? Um projeto.
Tu já disse, pô, eu não quero aquele projeto que eu enfio um caminhão de dinheiro e vai saber se vai dar certo. Eu quero um negócio que já fique de pé desde o início, né? Esse é um aspecto. Mas tem alguma outra coisa que você identifica no cara ou no projeto que é algo marcante, assim, um padrão que você consegue identificar? Sabe que eu estava falando com o Glitz, com o Marcelo ontem, e a gente deveria ter, tá? Mas eu tenho alguma coisa que eu sinto ali que eu aposto. O que eu gosto muito, tá? Eu sei uma coisa que eu gosto muito. Quando o cara quer transformar alguma coisa que ele conhece profundamente. Então, assim, a gente investiu no Otávio do Fitbank. O Otávio já tinha criado 2 digital wallets animais, enquanto ninguém nem sabe. Talvez ele nem soubesse que esse era o nome quando ele criou a. E ele falou assim, cara, agora eu vou criar uma plataforma que é a mesma solução que eu fiz, que era para uma empresa, agora eu vou criar para N empresas. Então, a vantagem do cara já ter feito 2 vezes aquilo e poder criar uma nova, né? Porque sempre tem tu criar uma tecnologia do zero é melhor do que tu ter que remendar o legado. Pô, o cara já tendo feito, pô, cara, essa aqui. Cara, vamos nesse cara aqui que o Gustavo Miller, quando fez a Monkey, ele já tinha criado aquela solução, ele disse, cara, agora eu vou criar isso aqui, uma plataforma para N. Eu fazia 1 para 1, agora eu vou fazer N para N. E a Monkey é uma plataforma de antecipação de recebíveis. O Messi na BMC, junto com a Paulo e o Saravalho, eles já tinham feito aquilo dentro do... E agora a gente vai recriar com outras ferramentas, com outras formas de instrução, mas dentro dessa mesma lógica. Então, acho que a resposta é assim. E aí, Leandro, eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas a melhor idade para um cara empreender não é 22, 23, 25 anos. Segundo Harvard, é 41 anos. É a idade que tem uma probabilidade de dar certo. Porque ali ele tem muito conhecimento. E o conhecimento é a base para te poder transformar alguma coisa. Então, ele tem conhecimento, ele tem capital. Pô, eu posso ligar para o Leandro, ele me ajuda, eu posso ligar para o... Provavelmente tem o maior networking, provavelmente tem maior capacidade de avaliar pessoas. Exatamente. Então, é o capital é o conhecimento, o capital de relacionamento, de marca, placa, gente, e a rebeldia, que é a rebeldia do cara, eu vou fazer diferente. Então, 41 anos, só que quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, se eu continuar rebelde, cara, eu só aumento a minha chance de dar certo. O que eu não posso é ter 50 e achar, puta, isso aqui não é mais para mim, ou, cara, eu já sei tudo. Esse é o risco. Então, se eu consigo ter 50, cara, eu tenho uma bagagem que é 25 anos à frente de um cara de 25. Cara, eu tenho muita vantagem sobre esse cara, se eu continuar rebelde. Querendo saber, querendo experimentar, tentando fazer, e é possível que eu tenha mais capital, né? E então, cara, é isso. Então, eu com 41, eu consigo chegar no cara de 22 e rapidamente me equivaler a ele. O cara de 22, para chegar no meu conhecimento, cara, ele vai ter que percorrer 5, 7, porque, pô, eu tenho, né? Então, isso que eu conquistei em 20 anos, o cara não consegue conquistar em 4, 5. Desde que eu continue abrindo vantagem. Senão ele vai me pegar. E nesse sentido, a gente está vendo um nível de transformação basicamente jamais visto, né? O nível de evolução das tecnologias, de mudança de comportamento, de mudança política até, é algo assim impressionante. Como é que um cara desses pode se manter no game, né? Visto que essas mudanças são tão rápidas. E um dos problemas que eu vejo, uma das vantagens que eu vejo nesse pessoal mais novo, é que eles já estão talvez até já cresceram nesse ritmo diferente, né? Como é que alguém se mantém não obsoleto, como você colocou, nesse ambiente? E, junto com essa pergunta, quais são as habilidades, quais são as atividades que não vão ficar obsoletas e quais vão ficar obsoletas? Boa. Não sei, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Não, eu acho assim, ó. Primeira coisa, eu vejo empresa grande dizendo que quero ser startup. Eu acho bobagem. Startup é uma empresa que quer validar o modelo de negócio. Uma empresa grande já validou, então a empresa está na frente, né? Você vai voltar para trás. E aí, pegando a primeira pergunta, né? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber as duas coisas: como é que eu escalo e como é que eu crio. Como é que eu crio um novo, como é que eu escalo? Por quê?
porque o ciclo dos produtos e serviços estão cada vez menores. Então, aquilo que eu fiz e deu certo, que eu escalei, ele vai dar certo hoje por 3 anos, a gente estava certo por 10 anos, a gente estava certo por 30 anos. Então, os ciclos são cada vez mais curtos. Então, eu preciso criar o novo e escalar. E o cara que está empreendendo, ele tem que empreender e escalar. O que a maioria das pessoas tem talvez no jovem, eles sabem criar, mas não sabem escalar. Então, eu tenho um conhecimento que é especial, eu sei escalar. Agora, eu não posso só escalar, porque daqui a 3 anos então eu tenho que ter essa ambidestria dentro da minha organização e dentro das minhas habilidades. E não necessariamente, Leandro, mais uma vez, eu tenho que saber as duas coisas. Eu sou um cara que sei criar melhor do que escalar. Então eu dependo de gente que escala ao meu lado. Eu preciso de gente com essa habilidade aqui. Esse cara me complementa. Sem ele, eu não vivo, não faço nada relevante. Esse cara né, o cara que escala sem a minha habilidade de criar, ele vai morrer daqui a 3 anos. Então, esta complementariedade, ela é fundamental. É até normal, né, que o cara que cria não é o cara que escala, porque são habilidades muito diferentes. Diferentes. Então, é sensacional. Então, a diversidade, Leandro, que o pessoal gosta de falar e que fica linkando a gênero, sexo, religião, cara, isso aí é importante, mas assim, não adianta eu ter isso se eu não tiver essa crença dentro de mim que eu tenho que sentar com o Leandro em condições de igualdade de conversa e co-criar com o cara. E eu vi que ele tem alguma coisa para contribuir e ele tem que ceder ao meu espaço e a gente tem que compor aqui dentro. A diversidade, na verdade, ela tem que servir à empresa, ao projeto, não a uma agenda política. E aí a diversidade é a diversidade vou chamar de etnia, ou sei lá, de religião, ela é uma consequência para eu conseguir ter visões diferentes, desde que eu coloque essas visões. Porque não adianta eu ter, não, na minha empresa eu tenho tantas mulheres, tantos homens, tantos, sei lá o que, LGBT. Tá, mas e aí, meu, quem fala com quem? Não, ninguém fala com ninguém. Cada um tá no seu canto. Então não adiantou, cara. Tu criou uma coisa de fachada por causa de uma agenda, sei lá o que, progressista, e que não tá te gerando valor. O valor da diversidade, ele começa em eu respeitar as habilidades e os conhecimentos diferentes das pessoas e conseguir criar a coisa a partir disso. E quando eu tenho isso acontecendo, aí, eu preciso trazer um cara com uma outra perspectiva, um cara que tem uma outra experiência, um cara que tem uma outra cultura, porque com isso eu vou criar produtos que tenham mais potencial de empatia. Então é uma consequência, aí virou um negócio, aí virou uma coisa inteligente, aí virou uma coisa que faz sentido, né? E se faz sentido, ela vai crescer e vai gerar mais. E na verdade, talvez uma diversidade imposta gere o inverso, porque aí tu não tá indo atrás de um resultado, né? Tu tá indo atrás de seguir só um cronograma pré-feito. E vamos combinar que o cara que tá lá porque não, né, para cumprir alguma... Tipo, eu quero estar lá pela minha virtude, cara. Eu quero estar lá para poder ser escutado. Eu quero estar lá para poder dar minha opinião. Eu quero poder estar lá para construir alguma coisa em conjunto. Então, isso para mim é muito mais importante. Eu acho que o que vai crescer, assim, é difícil falar, mas assim, tem talvez o Jeff Bezos tem uma frase assim: eu não sei me pergunto o que vai mudar. Eu não sei o que vai mudar, eu sei o que não vai mudar. No meu negócio, o que não vai mudar são pessoas querendo produtos baratos, entregas rápidas e diversidade. Diversidade de produtos, né? Alternativa de produtos com custos baixos e entregas rápidas. Então, é sobre esses 3 pilares que eu vou fundar o meu negócio. Então, talvez eu devolva a pergunta para as pessoas assim: o que não vai mudar? E sobre esses pilares, criem os seus negócios. O que não vai mudar, nas coisas que eu acredito, não vai mudar as pessoas tendo que aprender com cada vez mais intensidade. Né, o aprendizado contínuo, lifelong learning, ele virou uma realidade, já era uma realidade. Então, se o mundo muda... O Elon Musk ia até enfiar um chip na cabeça das pessoas. Mas ainda assim ele vai ter que aprender, ele vai ter que buscar esse conhecimento. Então, isso continua sendo uma dor que tem que ser resolvida. Ela pode não ser resolvida mais para lendo, e pode ser com chip, mas a dor de eu ter que buscar mais conhecimento constantemente, ela vai continuar acontecendo. Né? A forma como a qual ela pode mudar. Então, sobre essas coisas, eu acho que são as coisas que a gente tem que pensar. Será que financiamento de negócios, acho que, cara, essas intermediações de produtos, o mercado financeiro para mim tem em xeque, é um grande intermediário, os intermediários estão em xeque. Então, cada vez mais os produtos e os serviços estão indo para dentro dos clientes numa mesma solução. Então, aqui tem uma desintermediação importante. Na parte de saúde, tem um mundo, né, esse negócio de anti-aging, de perspectivas de tratamentos com prevenção, um mundo de oportunidades para fazer
parte de comida, mundo de oportunidades. Acho que tem muita oportunidade para a gente explorar. Se a gente olhar o que não vai mudar, as pessoas vão ter que continuar se alimentando, né? Seja através de ondas, ou seja através de alimentos, mas vão ter que continuar comendo. Então, quem endereçar, fundamental para o cara não ficar no caminho, olha para o seu propósito. Eu faço educação, né? Eu não sou um cara que faço imersões internacionais, eu faço educação. A forma como eu faço hoje possivelmente vai ser diferente daqui a 2, 3 anos. E para eu garantir isso, eu tenho que olhar para o meu propósito e não para o meu processo. E isso, Leandro, só para encerrar, não é só eu como empresa, eu sou um cara do financeiro. Qual é o meu propósito aqui na área financeira? Como é que eu vou estar sempre olhando se eu estou usando as melhores ferramentas para entregar o meu objetivo, para endereçar o meu porquê? Se desprendam dos comos vocês fazem. Olhem para os porquês e isso vai aumentar a chance de vocês continuarem relevantes nas organizações. Eu acho que todo o processo que envolve algo que se repete, né? E pessoas que pensam desse como, tipo, preciso colocar esse papel aqui, tirar do A e colocar no B. Pô, se o teu trabalho é tirar do A e colocar no B, isso aí vai ser substituído por um robô que vai fazer isso de uma maneira muito mais rápida e fácil. Agora, a capacidade de imaginar uma nova solução é uma coisa que nunca vai ser perdida, né? Por um resultado final. Então, eu, particularmente, eu acredito que vai existir aí um revival, e já está existindo, né? De conhecimento básico. Tipo assim, estudar filosofia, ética, né? Vamos imaginar aí o sistema político, econômico, tipo, eu acho que os pensadores que ficaram um pouco aí de lado nessa era industrial anterior, pensadores até sociais e tudo mais, voltam a ter uma importância muito grande, porque tu pode otimizar qualquer processo que já está definido, mas imaginar novos processos e novos desafios e até propósitos é algo que as máquinas estão longe de fazer. É fundamental que as pessoas se deem conta disso e saiam do Matrix, né, dessa caixa quadrada aí, cheia de lacrações e acho que, na verdade, o mundo tá meio chato hoje nesse aspecto, né? O cara não pode pensar diferente, não pode falar diferente, não pode agir diferente, o cara fica com medo de tomar pau e tudo que é lado. Esse é um ponto super importante, Pedro, porque eu acho que a gente está vendo aí uma intersecção que aconteceu antes do que muita gente imaginava. A gente está vendo empresas que eram queridinhas assim do público em geral, que não suscitavam debate ou polêmica, tipo um Google da vida, um Facebook, né? Vamos ficar nessas maiores, a Apple, Microsoft, elas passaram a operar de uma forma mais política, digamos assim. E a gente, você está com mais presença lá, mas a gente foi junto naquelas visitas, né? E a gente viu o nível de politização, assim, tipo, de uma agenda específica que é seguida como se fosse o propósito da empresa, né? Na minha opinião, o propósito de um Facebook da vida é facilitar a comunicação das pessoas, não definir o que as pessoas devem falar ou devem deixar de falar, né? Claro que todo mundo quer impedir propagação de terrorismo ou de outras coisas desse tipo, mas foi muito além disso, né? Eles querem impor uma certa agenda a partir da posição de poder que eles desenvolveram por conta de uma solução que eles entregaram para as pessoas, que é a facilidade maior de se comunicar. Isso não pode ter um potencial autodestrutivo para todo um ecossistema de tecnologia? Então, eu acho que eu acho que o cara começa a virar escravo do seu tamanho, né? É que para mim sempre essa discussão está em cima da pessoa, né? Eu tenho que ter capacidade de discernir o que eu acredito, do que eu não acredito. Eu tenho que ter capacidade para criticar aquela informação que me chega. Eu acho que mais talvez o grande problema que a gente está vivendo hoje, talvez um dos maiores problemas, eu acho, é que a gente não tem mais informação, a gente tem só opinião, né? Opinião de tudo que é lado, de tudo que... Então eu não tenho mais a condição de saber assim, me dá o dado puro e deixa eu criar uma minha verdade sobre essa coisa. Porque todo mundo virou o julgador. Pelo menos o dado um pouco mais puro, né? Porque puro é meio impossível, né? Você vai ter. Não, mas pelo menos você tá. Não, ou que se apresente com o seu viés, né? Com o seu viés verdadeiro, né? Eu acredito mais nisso. Né? Não, tudo bem, mas pô, tem um cara que toda terça, vai ter toda terça e sábado, ele posta o número de mortes de Covid, o número de casos de infecções, e aqui ele só mostra o gráfico e compara isso com países, etc.
Então, pô, ali eu crio a minha verdade sobre a, né? Eu imagino que ele divulga as fontes e tudo mais, né? Mas ali é onde eu me atualizo sobre esse número, porque o resto eu não sei qual é a verdade. Então, esse é um exemplo pequeno, né? Então, eu não tenho. Pô, tu critica o cara, ouve o cara falar, ouve o discurso do cara, e não pega 3, 4 frases do cara montada e cria um juízo sobre isso. Então, a gente tem que conseguir ter acesso a isso. E eu acho que os próprios veículos, e até um dia tu me falou, eu acho isso assim, as pessoas vão ficando poderosas, tendo sucesso, e elas acham que elas podem resolver todos os problemas do mundo, né? E a partir do seu viés, ela começa a querer impor aquela coisa. Talvez seja uma coisa natural do ser humano, sei lá o quê, mas de alguma maneira a gente tem que conseguir evitar com que isso aconteça, ou pelo menos a gente ter um juízo de valor para entender que isso pode acontecer e a gente buscar as nossas fontes de verdade, os nossos juízos de valor. Assim mas tudo bem, eu entendo isso como... Mas eu acho assim como essas coisas surgem muito rápido, Leandro, elas também correm o risco de serem destruídas muito rápidas, né? Então... Do ponto de vista do empreendedor, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, digamos que eu não concorde com essa agenda. Sim. Como é que eu vou defender os meus valores se tá ficando cada vez mais difícil de você não jogar esse jogo, né? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Você tem uma empresa colocando o arco-íris lá no seu logo. E aí todas vão colocando. E aquela que eventualmente não coloca pelo motivo A ou B é praticamente tratada como uma empresa, sei lá, homofóbica ou uma empresa que não pode fazer parte do jogo ou que o fundo tal não vai investir nesse tipo de empresa que não siga essa cartilha. Eu peguei só esse caso como um exemplo, podia ser qualquer outra, né? Como o empreendedor lida com uma situação onde o mercado está cada vez mais pensamento único nestas questões aí? Cara, sinceramente, eu não tenho essa resposta clara de como é que isso tem que ser feito, porque, por exemplo, eu estava esses dias ouvindo um cara e falou: pô, cara, se você não concorda com o que os veículos estão fazendo, não apoiem mais os caras. Não apoiar mais os caras, só que dado, eventualmente, aquilo ali é o principal canal de aquisição daquele cara, é ali onde ele busca informação, que é um caso clássico do Facebook, né? YouTube, Facebook, Google, etc. Então, como é que tu combate se a dependência da tua vida, né, a tua vida do teu negócio depende daquela fonte de aquisição? Eu acho que isso é um problema grave, e eu não sei como é que isso vai se resolver, são coisas que a gente tem que ficar acompanhando, tentando criar soluções alternativas, mas eu, sinceramente, acho que assim, a não dependência assim, dos nossos... O que a gente, por exemplo, tenta fazer? Cara, eu não posso depender de um canal. Eu não posso. Então, eu tenho que por mais que eu esteja acertando um canal paulada, eu tenho que criar condições alternativas de ter, né, de nunca estar na mão de ninguém e sempre poder... A gente teve casos de empresas que eram relevantes em plataformas e que tiveram que ser desligadas porque, por uma agenda ideológica, os caras não queriam ir. Mas como assim, cara? Então, ter coisas que tu depende unicamente de alguém nesse mundo. Mas é que às vezes é difícil, né? Vamos dar um exemplo do Parler, por exemplo. Parler é uma rede social que explodiu de crescimento porque oferecia o nível de proteção à liberdade de expressão como está na lei americana, né? Então, o que está protegido pela primeira emenda estaria protegido no Parler. Só que isso extrapola em muito o nível de moderação que tem no Facebook da vida, que tem, né, em outras plataformas. E basicamente o Parler foi retirado do ar de uma loja específica, né? Foi retirado do ar na loja da Apple e na loja do Google. Foi retirado o servidor da Amazon. Foi tirado o serviço do Cloudflare lá, que é para impedir ataques em massa. E foi retirado os cartões de crédito que os caras podiam utilizar para cobrar a parte premium do serviço que eles vendiam. Ou seja, os caras não tem como viver. E se chegar numa situação dessas... Porque o que acontece é o seguinte, veja como é que as coisas estão acontecendo. Primeiro, o que era proibido na rede, né? Bom, você vai lá e vai defender um atentado terrorista, óbvio que os caras vão tirar. Isso é assim desde sempre, nessas grandes redes, né? Bom, daqui a pouco você não pode falar tal coisa que pode ofender a categoria X, Y, Z. Tá, se for uma ofensa, tipo, muito grave, tá, tira. E esse negócio vai vindo numa direção que, eventualmente, eu já vi casos
no Facebook, por exemplo, que você não pode dizer que só mulheres biológicas podem ser mães biológicas, né? Você não pode afirmar algo que é óbvio, assim, tipo, não, eu tenho uma definição de mulher e homem, se você definir de outro jeito, eu vou tirar da plataforma. Estou dando só exemplo na questão da censura, mas eu digo que essa agenda, por exemplo, Nasdaq está defendendo que a SEC crie uma regra que empresas só podem ser listadas em bolsa se tiverem diversidade no seu board. Tem que contratar uma pessoa X, mulher ou gay, enfim. E isso vai vindo de uma forma que fica cada vez mais difícil do empreendedor que não concorda com essas agendas fazer o seu business sem se curvar a elas, né? E eu não consigo ver assim, uma solução para isso, pelo menos no curto prazo. Eu também não vejo, eu também não sei que a intensidade, essas coisas elas estão entrando, né? E não tem muito freio. Eu só vou ser um esperançoso aqui do livre mercado e que se a gente se sentir tão prejudicado, que a gente tenha forças aí de criar alguma coisa alternativa e criar uma verdade alternativa em cima disso, sempre. Cada vez pode ser que tenham barreiras grandes, mas se a vontade de criar também for grande e proporcional, talvez a gente consiga criar alternativas. Então, criar um mercado paralelo. O mercado paralelo, exatamente. Criar um mercado paralelo. Tu vai ter que, porque, cara, se esse mercado quer me impor uma verdade que não é minha, eu tenho que criar a minha própria verdade. E quanto mais isso for imposto, quanto mais claro, por isso que talvez os pensamentos, voltando ao teu ponto ali de outras aulas de filosofia, a gente conseguir desenvolver nosso senso crítico, a gente conseguir estar atento, ter informação para poder criar os nossos próprios juízos, vai ser o que vai nos dar a condição de ser livre, né? Precisamos ser livres e, eventualmente, a gente vai ser livre até para criar o nosso Vale de Galt lá, não sei se tu já leu o Galt, mas volta e meia eu começo a procurar no mapa aí se ele realmente não existe, porque seria um bom lugar para a gente ir, né? Os empreendedores podem começar a assumir, né? Alguns já estão fazendo isso. Não sumindo, mas saindo da... Sabe que eu sinto falta hoje de ter aqueles empresários, aqueles industriais, aqueles empreendedores, referências, né, que defendem as bandeiras, né, cara, e os valores corretos de fazer o certo, de empreender, de criar valor, de transferir, chamar a gente para criar coisas juntos, de tomar grandes projetos. Achei que esses líderes eles estão sumindo de verdade. Eu não sei se no Brasil por medo de um ataque político, por medo de um sistema, mas eu tenho saudade de ver aqueles, talvez Antônio Hermínio. Não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos eu também. Nos Estados Unidos eu acho que é pior ainda. Porque às vezes tu vê esses CEOs falando e tu sabe que não é isso que eles pensam, mas eles estão seguindo a agenda porque seria melhor para o business deles, né? Agora, uma coisa que eu sempre sou abordado, Pedro, talvez você possa ajudar a esclarecer aí para os nossos seguidores, alunos, é o seguinte: existe aí um momento no mundo que talvez seja o mais favorável possível para os empreendedores em termos de financiamento, né? Capacidade de financiamento. Tem muito dinheiro disponível. As taxas de juros estão em zero, né? O mercado financeiro, de uma forma geral, pelo menos em termos de dívida, está extremamente alavancado. Então os juros têm que permanecer baixos, até porque a dívida é impagável, e isso abre espaço para empreendimentos que vão gerar um retorno maior que zero, né? Não é muito difícil gerar maior que zero, pelo menos é bem mais fácil do que era no passado, que tinha que ser mais do que 5, mais do que 10, mais do que 15 até. Como é que um pequeno empreendedor pode acessar esse fluxo? Quais são os passos que ele tem que dar para acessar esse fluxo aí? Legal. De fato, esse mercado de venture capital, de capital de risco, ele está crescendo cada vez mais, cada vez tem mais gente entrando. Eu acho que ele é motivado especialmente por esse excesso de liquidez no mundo, mas também por uma dificuldade das empresas de conseguirem criar suas novidades. Então, elas têm que comprar as suas inovações. Sim, porque elas formam uma estrutura muito rígida e não conseguem inovar. É tão rígido, tão burocrático, tão fechado que tu não consegue mais pisar fora do planeta. Então, a inovação está um pouco na ineficiência, né? Ela está um pouco na gordura. Então, ela se não pode errar nada, tu não pode inovar, porque tu não pode experimentar nada diferente. Então, elas estão um pouco fechadas em cima disso. Então, tu tem
tu tem esse excesso de liquidez financiando esses negócios, tu tem empresas precisando dessas soluções que também ajudam a dar saída nesse processo. Ainda que esse mercado seja muito novo e ele é um mercado que mais perde dinheiro do que ganha, não sei se é um mercado que é deficitário, né? Então, a classe de ativo que mais perde do que ganha. O que tu tem alguns poucos VCs no mundo que dão altos retornos, e esses são os caras que ancoram. Então, se tu conseguir investir lá no top tier, tu vai ganhar dinheiro, no resto, talvez tu não consiga nem recuperar o teu capital. Então, tem um pouco de buzz aí, de mais de informação do que de verdade. Mas, de fato, está tudo se estruturando, e como esse ciclo são ciclos de investimento de 10 anos, e a maioria dos fundos não fechou ainda, a pessoa ainda acredita que vai ganhar bastante dinheiro com esse negócio. E eu até acredito que dá para ganhar. Eu, por exemplo, quando eu invisto, a metade do meu retorno eu quero que venha naquele conhecimento que eu vou buscar naquela empresa. E o segundo é talvez uma possibilidade de ter um retorno financeiro em cima daquilo ali, ainda que a gente tenha conseguido... mas pro cara que está começando, tipo, onde é que ele vai buscar recurso? Então, o cara que está começando, ele tem que cuidar o seguinte: a ideia não vale nada. Cara, tenta pegar aquela ideia e criar alguma coisa a partir dela, e criar alguma experiência, e criar alguma prova de que aquilo funcione, tá? Quando tu tiver um produto minimamente validado, aí tu consegue começar a buscar recurso. Aonde que tu busca? Não busca dinheiro com um PowerPoint só na mão. Cara, porque primeiro que o investidor que investir ali, ele está fazendo bobagem, porque a probabilidade dele conseguir retorno naquela fase é muito baixa. Então, por isso que fala assim, é o friend, families and fools, é os amigos, os trouxas, e os amigos, os parentes e os trouxas, né? Que investem ali. Então, cara, pega a tua ideia, executa e faz alguma coisa. E aí, para te saber ainda, quanto mais... Eu tenho uma ideia que eu acho que vai valer 1 bilhão, beleza. Quanto mais perto, quanto mais tu criar, provando que tu pode chegar lá, mais segurança tu vai dar para o investidor. O cara vai assim, pô, cara, legal, acho que pode valer 1 bilhão mesmo. Mas o que tu já fez? Não fiz nada? Puta, então, cara, eu vou te dar R$1 por isso. Não, já fiz isso. Pô, já tô na etapa 3 de 10. Opa, esse cara aqui já fez, já provou, ele cantou a bola e foi lá e fez. Eu falo assim, o empreendedor de startup, ele é o cara que canta a bola. Bola 8 com a sapa do canto, pá. Bola 7 com a sapa da esquerda, pá. Então, ele canta, ele diz, eu vou fazer lá, tá vendo? Vai lá e faz. Eu vou fazer lá e faz. Aí ele fala assim, tá vendo que eu fiz a bola 1, 2, 3? Agora eu vou fazer a 4, 5, 6, 7. Aí o cara assim, quanto mais bola tu faz, mais segurança dá para o teu investidor e mais o fear of missing out. Se eu não colocar, esse cara vai fazer, se ele fizer, vai valer 1 bilhão e eu vou ficar de fora. Então, tu tem que ir provando os teus movimentos. E aí, o cara que está começando, ele pode buscar hoje com aceleradoras que estão ainda com capital um pouco mais restrito do que foi no passado. Tem cada vez mais grupos de anjo e tem plataformas como a CapTable, que eu sou sócio, mas tem a EcoSeed, tem a StarMeUp, tem outras plataformas, a Brota, a Cria, desculpa, que fazem esse trabalho de ajudar os caras a levantar capital. E aí, cara, depois, a partir do investimento seed, tu tem lote de fundo já de gestora, os family office cada vez mais, justamente pelo que tu falou, buscando yield, buscando retornos, estão cada vez investindo mais nessas classes de ativo. Então, usar, e aí eu acho que, a Startse pode ajudar, tem sites aí focados em startup.com que pode ajudar, que tem informação, mas tem as associações de startup, de fintech, enfim, aí eu acho que tem N caminhos, mas no início, a minha recomendação é que não busque a grana com a tua ideia. Com a tua ideia, tu tenta criar alguma coisa e mostra que tu é capaz de fazer aquilo. Quando tu for capaz, tu começa a acessar a plataforma de crowdfunding, investimentos anjo, investidores anjo, ou até mesmo empresas que estão com as suas plataformas abertas para apoiar esse tipo de investimento. Uma coisa que tem ajudado também alguns empreendedores na primeira fase, essa do Family, Friends and Fools, é o crowdfunding, né? Tipo, abrir um crowdfunding, enfim, porque aí você consegue talvez algum recurso não gigantesco para você fazer alguma coisa. Mas o crowd, ele não vai investir mais, pelo menos a CapTable não vai investir se o cara não tiver pelo menos uma ideia validada. Nos Estados Unidos tem um negócio muito legal, que até a gente está tentando fazer no Brasil, que chama crowdfunding de produto, não é? Não sei, assim, eu quero lançar essa tesoura, supondo que seja uma tesoura tecnológica, e eu falo o seguinte, essa tesoura faço um protótipo dela, ela vai ser bacana, porque ela vai cortar, porque ela vai mexer assim, vou poder botar os 2 dedos, e aí o cara, se eu conseguir vender 100 tesouras dessas, eu vou produzir a empresa. E aí o cara compra a tesoura, ele paga R$100 na tesoura, e aí se eu tiver os meus 100 clientes, eu vou lá e produzo. Então eu financio a minha primeira produção. Né? E aí, obviamente, o cara oferece benefícios, etc. Para o cara estar eu comprei um alimentador de gato assim.
Porque eu tenho um problema que eu tenho 3 gatos. Então, e ele come sem parar, né? Ele é ansioso e só come. Então, os caras criaram um alimentador de gato que identifica o rosto do gato e só libera se for o rosto do gato. E aí eu comprei assim, e funcionou, né? E a empresa tá aí, tá dando lucro já. Impressionante. Então, isso é inteligente, porque eu financio a minha ideia, e quando eu boto a minha ideia, eu já tenho a resposta. Não, tua ideia não é boa, porque aí tu já sabe, tem produz, porque tu já testou. E se os caras gostam, tu financia sem entregar o teu equity, né? Que é o teu bem mais valioso. E os primeiros clientes acabam sendo os beta testers aí que vão te ajudar a desenvolver o produto. Exatamente. Isso é muito legal. E o Crawl está crescendo bastante no Brasil, justamente por isso que assim, os clientes querem participar das marcas que eles amam, né? Então o cara participa, ele passa a ter ações daquela empresa que ele adora. Então tá indo super bem essa eu acho que no Brasil o melhor exemplo disso é o Brasil Paralelo, né? Que é um engajamento assim infinito, porque os clientes realmente sentem parte do projeto, e de fato são, né? E quer apoiar aquela causa, quer divulgar, quer ajudar a fazer aquela ideia se espalhe por mais pessoas, né? Muito bacana. Eu acho que esse foi um ponto que a gente não conversou muito sobre a questão do engajamento, né? Não, eu acho assim, para mim, o que está indo chave hoje, até a Amazon comprou a MGM agora, e é uma coisa que a gente aprendeu lá na época ainda. Vocês sempre fizeram muito isso, né? Usaram muito conteúdo para chegar próximo, engajar, para qualificar. Quem tem. Toda empresa hoje vai ter que ter relevância, autoridade e alcance. Né? Para fazer alguma, eu preciso ter isso, né? E obviamente, engajamento dentro desses pilares. Então, investir nessa relação, nessa criação desse conteúdo, em estar próximo do cara, em oferecer alguma coisa antes de pedir, para mim é básico. Então, a gente está adorando essas teses de conteúdo. A Stars está muito ancorada nisso, a PMC é uma empresa que acredita nesse negócio, e eu acho que todas as empresas que a gente está hoje, elas têm um esforço importante na criação de conteúdo, na entrega para as pessoas daquilo que ela acredita, para poder atrair as pessoas, engajar e conduzir depois para uma solução. Né? Uma última pergunta, Pedro, que também eu acho que é algo chave, né? Como é que tu administra o teu tempo? Qual é a forma mais eficiente de administrar o tempo? Me perguntou pro cara errado, não. Não, assim, eu tenho. Cara, eu adoro fazer o que eu estou fazendo hoje. Sou completamente realizado nisso aqui. Acho que eu estou tendo uma oportunidade incrível de viver várias coisas e aprender. Cada reunião que eu tenho com as empresas é uma coisa mais que eu aprendo e que eu consigo trazer de uma para outra. Então, eu consigo contribuir quase como um meio-campo ali que vai ligando aquelas coisas. Mas eu assim, não... Uma rotina mais fixa, assim, vou dividir tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo, cara, ou é uma coisa mais ongoing? Não, cara, eu tenho um to-do lá, que são as coisas principais que eu tenho que fazer e que eu fico sempre endereçando. Obviamente, a gente tem as reuniões periódicas com as empresas que já são coisas pré-marcadas, mas eu queria ter um pouco mais de equilíbrio, cara, assim, até para poder, às vezes, desligar aqui do negócio do trabalho e conseguir ficar só focado com as crianças, ou para ter os momentos de uma forma um pouco mais independentes, mas talvez essa seja a coisa que, essa intensidade e essa angústia que esse mundo evoluindo, ele te traz, né? Ele te deixa um pouco meio que paranoico, tem que estar fazendo, ele não te permite relaxar, e isso é uma coisa que eu vou ter que aprender, vou ter que desenvolver aqui. Óbvio que faço os meus esportes aqui, que eu gosto, mas sempre muito menos do que eu gostaria e até do que eu deveria. Mas não, se tiver de alguém que sabe fazer isso bem feito, me avisa. Eu também eu não sou um grande exemplo nisso, porque eu tento deixar mais flexibilidade assim na minha agenda e colocar aí umas 2 ou 3 semanas só para frente em termos de composição da agenda. E para acabar mesmo, qual é o cara hoje? Eu fiz um curso de todo tempo, mas não funcionou. Eu até aprendi umas coisas ali, mas não estou aplicando muito. Eu esforcei, pelo menos tentei. Qual é o cara hoje que tu considera, sei lá, o maior empreendedor do mundo? Cara, eu vou te falar que talvez para mim o cara mais paulado. Eu acho que eu gosto muito do Elon Musk. O Fernando Urich vai me cornetar, mas
porque esse cara tem um senso de propósito muito forte, assim, óbvio que, cara, eu tô olhando só isso, tá? Não tô olhando o resto, assim, mas o que eu admiro no cara? E ele sabe usar isso para alavancar o negócio a full, né? Só que, assim, é um cara que, assim, ele é 100% focado no propósito do cara, que é, sei lá, se é morrer, mas ele não quer ele toma o risco que for, e quanto mais ele tem, mais ele coloca em risco aquelas coisas todas, em busca daquilo que ele acredita que ele quer fazer. Então, e ele se atira naquele negócio. Então, eu não sei se é o cara que eu mais admiro, mas eu admiro muito essa. E óbvio que ele vem acertando, né? Ele vem. Pelo menos os negócios vêm sendo bem precificados. Não sei se está sendo, mas o mercado está comprando o que ele tem feito, mas esse cara, ele quando vendeu a primeira empresa, ele já podia ter se aposentado, pegou toda a grana e foi de novo, acho que foi no PayPal, já foi a segunda, e já tomou o risco máximo, aí saiu com uma grana, pegou tudo, enfiou de novo, cara, e quase quebrou, todas as vezes ele quase quebra. Então, ele é um cara que, no matter what, se ele tá indo em busca daquilo que ele acredita, cara, na intensidade máxima, e por enquanto, obviamente, ele tem acertado. Não é qualquer pessoa que cria uma empresa que faz foguetes, e cria uma empresa que faz carro elétrico, coloca o carro elétrico dentro de um foguete e manda para o espaço. É incrível, cara. Então, eu acho que eu tenho uma admiração muito grande por isso, assim, por essa loucura de querer acreditar muito. E eu acho que assim, por que é bom ter dinheiro? Porque tu pode tomar mais risco, cara. Porque se eu não posso perder 1.000, eu posso arriscar alguma coisa que talvez me gere 10. Se eu posso perder 100 mil, eu posso arriscar uma coisa que talvez possa fazer 1 bilhão. Esse cara, se ele quer morar em Marte, ele tem que ter muita grana para queimar naquele negócio. E ele coloca, então, né, o dinheiro não é o fim, o dinheiro é um meio, né? Um meio que te permite chegar onde tu quer chegar, de ter a qualidade, né, de vida, o conforto. Mas ele é um meio, não pode ser o fim, ele é um meio para conseguir realizar alguma coisa. E eu acho que nesse aspecto aí eu admiro os caras que tem muita gente que tem, Leandro, e age dentro do quadrado, dentro do conforme, dentro daquela. Cara, pô, aproveita que tu criou, que tu herdou, que tu conquistou isso aqui, cara, e coloca isso à prova para criar alguma coisa a partir desse negócio, mas para buscar a tua vocação, para buscar aquele teu sonho, para buscar uma coisa que te motiva, que te fazem mais para frente, né? E se a gente tiver esses sonhos e subir a nossa régua, a gente vai dar o melhor da gente para aquilo. Se a gente tiver numa jornada meia boca, cara, né? Prefiro uma vida meio xoxa, uma vida meio bunda mole, cara. Sobe a barra, cara, vai lá, sente frio na barriga, porque é ali que tu coloca o teu melhor em prol daquelas coisas, e é ali que tu, cara, que tu usa as tuas virtudes, né? Os dons que a gente recebeu, que a gente conquistou. Enfim, então eu gosto desse... Agora que você falou disso, eu lembrei de um amigo meu piloto, ele fala que os melhores pilotos de companhia comercial são ex-militares. Porque o cara, quando é piloto militar, ele vai ao extremo, né? Então ele acaba aprendendo muito mais do que os outros, e ele vai conseguir, a chance de sobrevivência em situações extremas dele vai ser muito maior, né? É aquilo que você falou do frio na barriga. Esse cara já teve muito frio na barriga, né? Então esse vai conseguir fazer melhor o papel dele. E essa é a graça da vida, né, Leandro? A gente se experimentar, se expor. Tu é um cara que te expõe, que coloca a tua ideia, gosta, deve ter feito umas bobagens, deve ter dito, mas, cara, tu tá ali te expõe, tentando, fazendo, acontecendo, cara, tentando influenciar. Então, que seja uma inspiração para as pessoas que estão, às vezes, sentadas mais acomodadas, cara, buscarem o seu conhecimento, botem metas ousadas, coloquem o seu capital à prova e vão, não é toma, arrisca tudo que nem o Elon Musk, mas, cara, toma algum risco, cara, experimenta alguma coisa, sente frio na barriga, porque é bacana, né? É divertido esse negócio, se sente vivo. Exatamente. Né? Legal, acho que ficou muito bom aí, Pedro, acho que o pessoal vai curtir bastante. E te agradeço novamente por despender o teu tempo aqui conosco, né, para falar um pouquinho sobre como empreender, como gerar valor, como navegar aí nesses mares cada vez mais incertos, porque essa questão vai só acelerar, né, não vai parar de acelerar as transformações, né. E aí a gente precisa de pessoas muito conscientes, que tenham valores morais bem desenvolvidos e que possam ajudar a direcionar essa aceleração para o lado certo, né? Legal.
Não, cara, é isso mesmo, assim, mas aprenda navegando, cria o barco, bota na água e vamos embora, cara, que vai ser legal, óbvio que dentro dos níveis de segurança que são importantes para a gente não cometer erros que nos matem, né, ou que nos prejudiquem de uma maneira muito séria, mas, cara, sempre um prazer estar contigo, eu sou um admirador enorme, tu tem uma capacidade de se engajar com as pessoas e através da tua verdade que eu sempre admirei muito, então, pô, aí me aconselho contigo, tu é um cara importante para mim e, cara, pode contar sempre aí que vai ser uma alegria estar perto. Pô, obrigado, digo mesmo. Um grande abraço. Então Tchau, tá. tchau. Tchau, tchau, pessoal, valeu.